Olá, graça e paz, que é o pastor Jonatas. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que vem dizendo assim, ó, voltando ao primeiro amor, onde tudo começou. Você já deve ter escutado palavras assim, ou você já ouviu canções assim, mas, por favor, escute essa palavra hoje. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, vai dizer assim, ó, escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso. Amém? A igreja de Éfeso é talvez uma das igrejas mais impressionantes do Novo Testamento. Ela é ortodoxa, ativa, perseverante, comprometida verdadeiramente com a verdade. Jesus, ele elogia essa igreja, ela elogia a sua disciplina, a sua resistência ao erro, sua firmeza doutrinária. Tudo parece estar indo certo. E, no entanto, Jesus diz algo devastador: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Isso vem nos confrontar com uma verdade muito, muito, muito desconfortável. É possível fazer tudo certo por Deus e ainda assim estar longe de Deus. Esse texto não foi escrito por uma igreja morna, rebelde ou até mesmo relativista. Foi escrito para uma igreja fiel, ocupada, madura, comprometida. O problema, querido, não era o que eles estavam fazendo, mas de onde estavam fazendo. Hoje, o Espírito Santo, ele nos convida a refletir sobre uma pergunta simples, bem simples, mas extremamente profunda: aonde ou onde tudo começou e como e por que saímos desse lugar. Eu te pergunto, aonde tudo começou? O amor que nos encontrou, ali começou tudo. O primeiro amor não é, antes de tudo, querido, algo que sentimos por Deus, mas algo que recebemos de Deus. A fé cristã não começa com nossa busca por Deus, mas com Deus nos buscando. Não começa com a nossa entrega, mas com a entrega de Cristo. Não começa com o nosso amor, mas com o amor que nos alcançou quando ainda estávamos distantes. O apóstolo João, ele resume isso com muita clareza, com muita clareza. Ele resume isso para nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro amor nasce quando nossos afetos são reorganizados pela graça, quando Cristo deixa de ser apenas verdadeiro e passa a ser precioso, quando a cruz não é apenas doutrina, mas beleza, quando somos vistos, conhecidos e amados, e isso nos transforma. Veja como isso aparece em outros momentos, quando a gente vai observar nas Escrituras, olha como é que elas vão aparecer para a gente. No Antigo Testamento, Israel não é chamado por mérito, mas por graça. Deus os ama antes que obedeçam. Nos evangelhos, os discípulos não seguem Jesus por um sistema moral, mas por um encontro. Em João 21, Pedro não é restaurado por desempenho, mas por amor. Quando ele diz, tu me amas?
A restauração está ali. O primeiro amor é o lugar onde Cristo é suficiente. Como saímos desse lugar sem perceber? Jesus nos diz que a igreja de Éfeso rejeitou o amor. Ele diz que ela o abandonou. Tu entende isso? Ela não rejeitou o amor, ela abandonou esse amor. E isso daqui é muito, mas muito sutil. Não é um pecado escandaloso, mas um deslocamento silencioso. Raramente perdemos o primeiro amor de forma abrupta, de forma grosseira, de forma violenta. Perdemos aos poucos. A gente começa a substituir o deleite pelo dever. A presença a gente troca pela produtividade. A comunhão a gente troca pelo ativismo. A dependência a gente começa a trocar pela competência espiritual. Continuamos servindo, ensinando, liderando e cantando, mas o centro se move. O coração começa a funcionar por desempenho, não por devoção. Marta estava ocupada com coisas legítimas, mas Maria escolheu o melhor lugar. O problema não era Marta servir, mas servir longe da presença. Aqui a gente vê algo muito importante para nós. Quando Cristo deixa de ser o fim e se torna apenas o meio, o primeiro amor começa a morrer. Morrer. Como a gente quebra esse paradigma do primeiro amor, não é emoção inicial, como muitas pessoas acham que é, quando dizem assim, não, não é mais aquela coisa do primeiro amor, como se fosse uma emoção. Um dos maiores erros espirituais é reduzir o primeiro amor ao início da fé, como se fosse uma fase imatura, emocional, que deve ser superada por uma fé mais adulta, mais madura. Mas a Bíblia ensina totalmente o oposto para nós. Paulo, já bem maduro, ele diz: considero tudo como perda por causa da sublime ou sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso não é nostalgia espiritual. Isso aqui é maturidade da fé cristã, sem sair do lugar do primeiro amor. O primeiro amor não é uma emoção superficial, é afeição profundamente enraizada. Amor maduro não é menos intenso, é muito mais estável. Não depende de estímulo externo, mas de uma visão totalmente clara de quem Cristo é em nossa vida. Quanto mais vemos Cristo como Ele é, mais o coração encontra descanso nele. O primeiro amor não é o começo da fé, é o centro de toda a nossa fé. É aqui que a gente precisa observar, a gente precisa se aprofundar e entender que quanto mais nós amadurecemos, se nós estamos achando que estamos amadurecendo, perdendo esse primeiro amor, não estamos amadurecendo, a gente simplesmente está se afastando do Senhor. Porque esse primeiro amor, ele precisa continuar por toda a jornada de fé cristã. Mesmo no início, na nossa imaturidade cristã, mesmo no final, quando já estivermos maduros na fé cristã, o que eu posso te dizer para isso talvez trazer mais clareza para você o sinal que a sua maturidade está firmada em Cristo é você nunca ter saído desse primeiro amor, que não é um local de emoções rasas, não é um local de gente almática. O primeiro amor é você ter a certeza da devoção e da completa afeição por quem ele é, observando, contemplando e estando tendo comunhão com ele sempre, o tempo inteiro, entendendo que a prioridade é estar nele, se encontrar com ele, ser encontrado nele. Amém? Espero que isso esteja fazendo sentido no teu coração. E o convite de Jesus não é esforço, ele nos convida para retornar. É isso que ele está fazendo. Volte ao primeiro amor. Observe que Jesus diz a essa igreja: lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Isso aqui é muito interessante. Ele manda fazer esse caminho de volta. Vai, começa a fazer. Mas eu não sei, eu não lembro o que eu tenho que fazer.
Chame o Espírito Santo para essa jornada de caminho de volta. E o Espírito Santo vai te mostrar exatamente o local da onde foi a queda, ou do local da onde você desviou o seu olhar de Cristo e começou a olhar para as coisas que fazemos para Ele, sem mesmo Ele ter nos pedido para fazer. E peça ao Espírito Santo para voltar nesse lugar, que ele vai te conduzir até ele, não para a vergonha, mas na verdade para um profundo arrependimento, e ali levantarmos e seguirmos a nossa jornada, adorando ao Senhor, honrando o nome dele, que a honra está em permanecer nele, a honra também está em se arrepender quando nós erramos. Tudo isso honra o nome do Senhor. Quando ele diz, vamos repetir, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Ele não diz, produza mais amor, ele está dizendo, volte. Arrependimento aqui não é culpa, é reorientação do nosso coração. É parar de tentar impressionar Deus e voltar a desfrutar da presença dele. É sair dessa lógica da performance e retornar à lógica da graça. As primeiras obras não são atividades externas, mas ações que fluem de um coração rendido, uma oração sincera, uma obediência alegre, uma comunhão real e uma devoção simples. Não voltamos ao primeiro amor nos esforçando mais, mas olhando novamente para Cristo. Voltar para o primeiro amor não é um esforço descomunal que você vai fazer, que você gasta todas as suas energias. Não, não. Se você pudesse me ver, eu estou aqui, ó, virando na cabeça de um lado para o outro. É como se você estivesse olhando para a direita ou talvez para a esquerda, e você começa a voltar o seu olhar, não é para frente. Você ergue a sua cabeça e volta a olhar para cima, volta a olhar para Cristo, ou voltar para olhar para a pessoa da qual nunca deveríamos desviar o nosso olhar. É esse movimento que nós precisamos fazer, é esse voltar a olhar para Cristo que vai fazer nós voltarmos a esse lugar do primeiro amor. Viver o primeiro amor todos os dias, sabe o que é? É discipulado como uma permanência, você permanecer todos os dias. Jesus disse, permanecei em mim. O discipulado cristão não é um evento, é uma permanência. Eu fiz o discipulado na igreja. Eu fiz 1 ano de discipulado. Eu fui discipulado por 1 ano. E depois, você faz o quê? Não, agora eu tenho que criar discípulos. Não, você faz isso concomitantemente, tá? Você vai fazer lado a lado, você está discipulando outras pessoas e você está sendo discipulado, tá? O tempo inteiro, mas o ato de discipularmos outras pessoas, temos que ter um mínimo de preparo, e o preparo aqui não é sobre qual técnica ou qual método eu preciso fazer, mas o quanto eu já tenho a revelação de quem Cristo é, a ponto dessa revelação gerar frutos de arrependimento dentro de mim, e fruto leva tempo. As pessoas precisam olhar os nossos frutos e não os nossos resultados de performance de gospel. As pessoas precisam olhar os frutos de arrependimento em nós. É isso que vai trazer clareza para aqueles que estão precisando de uma reorientação no coração dela. Amém ou não amém? Essa permanência do primeiro amor não é intensidade ocasional, que só acontece em certos e determinados momentos. É uma fidelidade diária, não é um fogo emocional, é a chama constante, porque o fogo arderá continuamente no altar. É quando você levanta de manhã, num dia da semana que você está se sentindo assim, ó, todo poderoso, você está sentindo bem a beça, e hoje eu leio Bíblia, você lê 10 capítulos, você pega um livro, lê quase ele inteiro, você toca, você canta, e não é na igreja, não, estou falando em casa, você faz tudo isso, mas no dia seguinte, você está se sentindo péssimo, e mesmo assim você fala assim, estarei diante do meu Senhor, independente de como eu esteja, ou em situações diferentes, você está ali, ó, todos os dias buscando o Senhor, mas não sente nada, nenhum arrepio. É exatamente isso que você precisa compreender. A vida cristã, ela não é criada envolto de sentir ou sentimentos ou arrepios. Não quer dizer que isso não possa acontecer em determinados momentos, mas a vida de comunhão com Cristo não se baseia em arrepios.
Aí que está a manifestação da sua fé em permanecer firme, mesmo em dias ou meses que ele não se revela para você, ele não fala com você, você não sente nada, mas você tem certeza que ele ainda está ali. E você permanece firme até que ele venha ou até que aconteça o de repente de Deus. E se não acontecer, nós não vivemos de coisas de repente. A gente não vive de arrepio, a gente vive de fé, a gente vive de certeza. A certeza que entregamos a nossa vida para o único Deus vivo e verdadeiro, na qual transformou, me justificou, me salvou e está me santificando todos os dias. Ponto final. É nisso que nós cremos, é nisso que nos apegamos e é nesse lugar que vamos permanecer. Viver o primeiro amor é obedecer por alegria e não por medo, é servir por gratidão e não por culpa. É buscar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. O Evangelho não nos chama a voltar ao passado, mas a permanecer na fonte que é Cristo. Amém ou não amém? Espero que você esteja dizendo amém aí do outro lado. Então, entenda uma coisa. O primeiro amor é um lugar, não uma lembrança. Jesus não abandonou a igreja de Éfeso. Ele se apresenta caminhando entre os candeeiros. Ele está presente, ele chama, ele convida. O primeiro amor, né, não é algo que perdemos porque Cristo se afastou, mas porque nossos afetos se dispersaram. Hoje, o convite permanece o mesmo. Ei, assim diz o Senhor, volta para mim. Não para uma experiência antiga, mas para uma pessoa totalmente viva. Não para um sentimento, mas para um lugar de relacionamento. Não para um começo emocional, mas para um amor que sustenta toda a caminhada. Onde tudo começou, ainda é o lugar onde tudo se sustenta. E esse lugar é Cristo. Amém? Então, se você chegou até o final dessa palavra, eu quero te dizer, volte para um lugar, e esse lugar não é um lugar geográfico, esse lugar é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Não é sobre o quanto nós fazemos para Ele, mas em o quanto somos encontrados nele. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.